Começamos hoje um novo livro, Painéis da Obsessão, de Valdo Franco, Manuel Filomeno de Miranda. Faço aqui a minha introdução pessoal. Este novo livro, em especial, traz aprofundamentos importantes para o entendimento dos processos reencarnatórios e as consequentes formações físicas e mentais decorrentes do passado de enganos que todos nós praticamos. São relatos de casos que exemplificam situações que vemos frequentemente na sociedade atual, e com isso podemos identificar e prevenir para que não resultem nas mesmas dores. O livro trata ainda dos processos obsessivos, os males físicos e mentais decorrentes de nosso passado comprometido com erros que cometemos em encarnações anteriores. Espero que o tema e vocabulário mais científico de Manuel Filomeno de Miranda não os façam desistir do estudo. Tentarei, quando possível, resumir conteúdos, trazer sinônimos de palavras mais raras aos nossos conhecimentos, facilitando nosso entendimento do assunto tão importante como o tratado neste livro. Posso ainda remeter o livro em PDF para os que desejarem ler com mais calma ou consultando outros livros para melhor entendimento do assunto. Saber liberta. Vamos então ao livro. Painéis da Obsessão. Na raiz de todas as enfermidades que sitiam o ser humano, encontramos no desequilíbrio dele próprio a sua causa preponderante. Sendo o espírito o modelador dos equipamentos de que se utilizará na reencarnação, desdobra as células da vesícula seminal sobre as matrizes vibratórias do perispírito, dando surgimento aos folhetos blastodérmicos que se encarregam de compor os tubos intestinal e nervoso e os tecidos cutâneos e todos os elementos constitutivos das organizações físicas e psíquicas. Amigos, não se preocupem com esse vocabulário, como eu disse no começo. Tudo isso é introdução. Mais adiante o vocabulário fica bem simples. Continuando. Aqui ele cita a evolução da formação do corpo físico, a partir da energia vibratória do perispírito, do reencarnante. Portanto, somos nós mesmos os modeladores dos nossos corpos físicos. Nossos pensamentos, nossos sentimentos interferem nessa organização. As células físicas obedecem a essas energias mentais. São bilhões de seres microscópicos, individualizados, trabalhando sob o comando da mente, que retrata as aquisições anteriores, na condição de conquistas ou dívidas que cumpre aprimorar ou corrigir. Cada um desses seres, que se ajustam perfeitamente aos implementos vibratórios da alma, emite e capta irradiações específicas em forma de oscilações eletromagnéticas que compõem o quadro da individualidade humana. Em razão da conduta mental, as células são estimuladas ou bombardeadas pelos fluxos dos interesses que lhe apraz, promovendo a saúde ou dando gênese aos desequilíbrios que decorrem da falta de harmonia, quando essas unidades, em estado de mitose, degeneram, oferecendo campo às bactérias patológicas que se instalam, vencendo os fatores imunológicos, desativados ou enfraquecidos pelas ondas contínuas do mau humor, do pessimismo, revolta, ódio, ciúme, lubricidade e viciações de qualquer natureza que se transformam em poderosos agentes da perturbação e do sofrimento. Aqui um comentário meu. Nossos pensamentos coordenam nossas células, desde a formação embrionária, que resultará nosso corpo físico, sadio ou não, e depois de nascidos, nossos pensamentos seguem comandando nossas células, gerando bem-estar, saúde ou doença, mal-estares resultantes do nosso mau humor, vícios e tendências morais. Continuando a leitura. No caso dos fenômenos teratológicos, ou seja, malformações desde o nascimento, das patogenias congênitas, encontramos o espírito infrator
encarcerado na organização que desrespeitou impunemente, quando a colocam em serviço da irresponsabilidade ou da alucinação, agora recuperando de imediato os delitos perpetrados, mesmo que em curso prazo expiatório. Ou seja, os nossos erros desta vida é que vão determinar que tipo de corpo teremos na vida próxima, e assim sucessivamente. Continuando. Problemas de graves mutilações, deficiências, enfermidades irreversíveis surgem como efeitos da culpa guardada no campo da consciência, em forma de arrependimentos tardios pelas ações nefastas antes praticadas. Neste capítulo, o das culpas, origina-se o fator causal para a injunção obsessiva. Daí porque só existem obsidiados porque há dívidas a resgatar. A obsessão resulta de um conúbio por afinidade de ambos os parceiros. Ou seja, meus amigos, é o magnetismo, é o pensamento de um e de outro que os mantém unidos. Então, a obsessão dá-se por duplo interesse do obsessor e do obsediado. Continuando. O reflexo de uma ação gera outro reflexo equivalente. Toda vez que uma atitude agride, recebe uma resposta de violência, tanto quanto se o endividado se apresenta forrado de sadias intenções para o ressarcimento do débito, encontra benevolência e compreensão para recuperar-se. A culpa, consciente ou inconscientemente instalada no domicílio mental, emite ondas que sintonizam com inteligências doentias, habilitando-se a intercâmbios mórbidos. No caso específico das obsessões entre encarnados e desencarnados, estes últimos, identificando a irradiação enfermiça do devedor, porque são também infelizes, iniciam o cerco ao adversário pretérito, através de imagens mediante as quais fazem-se notados, não necessitando de palavras para serem percebidos, insinuando-se com insistência até estabelecerem um intercâmbio que passam a comandar. De início é uma vaga ideia que assoma, depois que se repete com insistência até esculpir no receptor o clichê perturbante que dá início ao desajuste grave. Então, o que esse trecho, meus amigos, vem nos alertar? Quando determinada ideia começa a martelar o nosso cérebro, devemos estar em alerta. Esse pensamento é meu, esse pensamento tem sentido, é uma coisa sadia, é uma coisa nefasta, e a gente deve zelar para que o nosso pensamento esteja sempre em equilíbrio de ideias, sempre de forma positiva, com fé. Aí entra a fé, aí entra a evangelização de todos nós, não é? Mas vamos continuar a nossa leitura. Em razão disso, não existe obsessão apenas causada por um dos litigantes, se não houver sintonia perfeita do outro. Por isso que eu disse anteriormente, é a dupla, obsessor e obsediado, que se unem por interesses ou pensamentos similares. Continuando, quanto maior for a permanência no intercâmbio com o hospedeiro domiciliado no corpo, e entre encarnados o fenômeno é equivalente, mais profunda se tornará a indução obsessiva, levando à alucinação total. É nessa fase em que a vítima se rende às ideias infelizes que recebe, a elas se convertendo, que se originam em simultâneos desequilíbrios orgânicos e psíquicos de variada classificação. A mente viciada e aturdida pelas ondas perturbadoras que capta do obsessor perde o controle harmônico automático sobre as células, facultando que as bactérias patológicas proliferem, dominadoras. Tal inarmonia propicia a degenerescência celular em forma de câncer, tuberculose, hanseníase e outras doenças de etiopatologias complexas que a ciência vem estudando. Só a radical mudança de comportamento do obsediado resolve, em definitivo, o problema da obsessão. Comentário meu. De modo geral, as pessoas imaginam que basta um atendimento espiritual
passes, água fluidificada e o processo estaria resolvido. Diz este estudo, só a radical mudança de comportamento do obsidiado resolve, em definitivo, o problema da obsessão. Então, o que ficou claro para nós neste capítulo? Que a obsessão é uma via de mão dupla. E nós, que aqui estamos encarnados, não vemos o desencarnado que se aproxima de nós. Precisamos vigiar, como ensinou Jesus, os nossos pensamentos. O que estamos pensando? Qual é o foco que ocupa a nossa mente o tempo todo? São coisas positivas? São coisas construtivas? Ou é um vitimismo? Ou é um complexo de culpa? Tudo isso nós precisamos estar completamente cientes em nós mesmos, porque nós temos que guardar a nossa casa. O que é a nossa casa? O nosso corpo físico. Então precisamos policiar-nos, tentar sempre para o lado positivo da vida, porque tudo que vivemos está prescrito. Temos que cumprir com dignidade as dificuldades que nos aparecem, porque todas são lições, lições que devemos aprender para evoluirmos. Por hoje ficamos aqui. Espero que as palavras mais complexas não nos tenham assustado, porque no restante do livro é tudo muito coloquial, são casos, ele vai contar casos específicos para que a gente possa se identificar e evitar que isso ocorra com a gente. Por hoje ficamos aqui. Abraços e até breve.